Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder encontrá-los e bem dizer a Deus pela caminhada nossa, que Deus continue conduzindo a nossa vida de tal maneira que, caminhando como cristãos e católicos, possamos testemunhar Jesus Cristo nesse mundo e anunciar a boa notícia para todos. Nós iniciamos um mês temático. O mês de agosto é um dos meses temáticos que nós temos uma tradição na igreja ligado ao tema de oração pelas vocações. E a cada domingo desse mês de agosto, nós temos a oportunidade de iniciar uma semana que leva ao rezar nessas várias intenções vocacionais. Nessa primeira semana, primeiro domingo de agosto, nós rezamos pelas vocações dos ministérios ordenados. Isso porque nessa segunda-feira, dia 4, nós celebramos o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, patrono dos párocos e dos padres, e rezamos então, portanto, pela vocação sacerdotal. E ao rezar pela vocação sacerdotal, rezamos também pela vocação tanto do padre como do bispo. E também, nessa primeira semana, nós no dia 10 celebramos o dia de São Lourenço e celebramos o dia dos diáconos. Portanto, nós iniciamos o mês vocacional rezando pelas vocações diaconais, presbiterais e episcopais, ou seja, todos os ministérios ordenados. Pedimos que Deus realmente suscite vocações, ao mesmo tempo proteja os que foram chamados e conduza a todos na missão que receberam. Sabemos que existem outros dias que nós comemoramos também em outras datas durante esse mês de agosto, é o mês de oração pelas vocações. Mas também existem outras datas durante o ano que comemoram também essas mesmas festas. Cabe a nós, nesse mês de agosto, criarmos cada vez mais esse clima favorável, tanto ao trabalho vocacional, como essa consciência vocacional na igreja, que todo cristão tem e que tem essa diversidade também de vocações que enriquecem a caminhada da igreja. Portanto, rezemos pelas vocações do ministério ordenado, neste primeiro domingo e primeira semana do mês de agosto, e que a nossa oração pelas vocações nos ajude também cada vez mais a ser uma igreja ministerial, onde todos exerçam sua missão e sabendo distinguir também o papel de cada ministério, de cada serviço na igreja. E que ao rezarmos pelas vocações de especial consagração do ministério ordenado, possamos também todos nós valorizá-las em nossas comunidades paroquiais, em nossas capelas, em nossas igrejas, bendizendo a Deus e pedindo para que o Senhor envie operários para a sua messe. O trabalho é muito, os operários são poucos. Nós sabemos que temos muito trabalho de evangelização e sabemos que são poucos os que assumem essa responsabilidade, tanto os leigos como os religiosos, como também os ordenados. Mas, em especial, peçamos nesse final de semana pela vocação sacerdotal, pela vocação diaconal, para que o Senhor suscite sempre vocações e ajude a todos eles a viverem santamente sua vocação. Que todos os ministros ordenados vivam com alegria sua vocação e sirvam a igreja de coração aberto e sincero, de tal maneira que nesse mês de agosto, mês vocacional, seja levado diante de Deus nossas orações por todos esses irmãos que assim se colocam a serviço da igreja, os bispos, os padres e os diáconos. E nesse 18º domingo do tempo comum, caríssimos amigos e irmãos, nós temos o Evangelho, continuamos em Mateus 14, estamos no Evangelho de Mateus nesse ano, em que Jesus, depois que João Batista morreu, ele foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam para onde Cristo tinha ido, todos saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando saiu do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Vemos aí a multidão que segue a Jesus. E ao entardecer, diz a leitura, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, não tem como você resolver a questão de alimentação. Está chegando o final do dia, não é? Vamos logo mandar de volta o povo embora para casa, para que eles possam ir aos povoados da vizinhança comprar comida.
Jesus, porém, disse a eles: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos e irmãs, palavras importantes para a nossa vida. Nós vivemos atualmente aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro o ano da caridade, dentro da caminhada nossa do plano de pastoral. E sabemos que há uma fome de Deus muito grande nas pessoas em que buscam o Senhor, assim como também há muita injustiça social. São dois aspectos que se complementam. Por causa de Cristo, nós somos chamados a alimentar a pessoa da palavra de Deus, mas ao anunciarmos o Evangelho, nós nos comprometemos com o mundo mais justo, também com relação à alimentação, à vida de justiça. Nós sabemos que os cristãos, desde o começo, sempre tiveram um carinho muito especial com os pobres, com os necessitados. Vamos celebrar aqui no dia 10, o dia de São Lourenço, e do diácono. Os diáconos nasceram por isso. Principalmente quando os apóstolos viram que tinha muito trabalho, não estavam dando conta de servir às mesas, criaram os diáconos para poder justamente cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Então, desde o começo, meus irmãos, e mesmo o diácono, no início, quando foi martirizado, Lourenço, quando procurar qual que é o tesouro da igreja, reuniu lá os pobres e apresentou. Então, faz parte. A igreja sempre teve um carinho muito grande. E sabemos que faz isso por causa da fé, não é? Por isso mesmo, né, quando fala, dai-lhes vós mesmos de comer, supõe de nós, de cada um de nós, essa missão evangelizadora. Estamos no mês vocacional, para que não faltem aqueles que evangelizam, e ao mesmo tempo essa consequência de preocuparmos com o outro que passa por necessidades. Essa palavra de Jesus é a palavra que nós também utilizamos como tema da Semana Eucarística aqui na Arquidiocese durante esse ano, lembrando que um pouco essa nossa corresponsabilidade de quem ama o seu próximo, quem vê o outro justamente em sua necessidade e faz a sua parte, cumpre a sua missão, né, de poder, em amando, evangelizá-lo, anunciar-lhe Jesus Cristo e também se comprometer para ajudá-lo a viver melhor, com mais dignidade. Lembramos da parábola do bom samaritano, que ele se responsabilizou justamente porque ele estava caído, até mesmo depois quando voltou, né, da sua viagem. Alguém que tem essa corresponsabilidade, está sempre atento às necessidades. Ora, meus irmãos e irmãs, quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, os discípulos disseram assim, mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente, não é? Então Jesus pediu, trazei-os aqui, mandou que todos se sentassem, né, ali na grama, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E haviam comido mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, meus irmãos e irmãs, o que nós temos para poder evangelizar? Como é que nós podemos fazer por tanta fome e situação de injustiça no mundo? Nós também sentimos isso, essa impotência. Somos poucos para a missão evangelizadora. E somos poucos também e temos pouca coisa para resolver os problemas enormes que tem nessa sociedade. Uma sociedade injusta, de tantas divisões, tantos problemas sociais os mais diversos. Nós mesmo não temos nada em si, quase nada. O que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças? Portanto, o Senhor nos convida a nos colocarmos em suas mãos, a nos consagrarmos a Ele, para que Ele possa bendizer e para que essa multiplicação aconteça. Ou seja, aquilo que humanamente é impossível, com a bênção do Senhor, com a bendição do Senhor, torna-se possível. A igreja, através dos séculos, viu acontecer isso. Quantas situações de evangelização, de novos continentes, novas nações, novas situações, que o Senhor suscitou, né,
tanto evangelizadores como missionários, e se evangelizaram tantas pessoas, o pouco, né, com Deus, né, fez com que se multiplicasse em muitos. Assim como também quanto que a igreja fez na questão social através dos séculos, seja a questão da assistência, da promoção, da reivindicação, quantas situações como a igreja trouxe realmente para a humanidade, a questão dos hospitais, a questão da assistência social, a questão dos estudos, da educação, quanta coisa que a igreja trouxe, porque amando o próximo, também preocupa-se com o outro em sua necessidade. E sabemos que os missionários, quando vão, eles vão evangelizar, mas também levando, né, a consequência da evangelização, que era amor ao próximo, que também é dar assistência àquele que necessita. Portanto, nós somos chamados a colocar-nos nas mãos do Senhor como 5 pães e 2 peixes. E sabemos que os 12 cestos cheios que sobram, parece que todo o trabalho das tribos de Israel, dos 12 apóstolos, que lembra para todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, que a igreja, que tem como coluna os 12 apóstolos, realmente vai levando para frente essa missão de partilhar, de levar a vida para as pessoas. Ora, nós que vivemos esse mês vocacional e sabemos dessa necessidade de evangelização, supomos também para todos nós que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor e que isso nos faça multiplicar cada vez mais, na graça de Deus, todos esses dons. Depois, meus irmãos e irmãs, também a palavra de Deus, né, lembra aqui em Isaías que tudo vem na gratuidade. Ó vós que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com a satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso povo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças, como se diz a Davi. Isaías profetizava: vinde a mim e terão a vida, alimentar-vos de uma vida nova. Aquilo que foi profetizado em Isaías, vemos acontecer em Jesus Cristo. Nele, justamente, há o alimento da vida nova, a partilha, a multiplicação dos pães e dos peixes acontece. Quando mais nós nos organizamos em pequenas comunidades, os discípulos de Jesus recebem dele, né, justamente o alimento e repartem, para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Por isso mesmo que a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, vai lembrar que nada nos separará do amor de Cristo, nem as perseguições, nem a tribulação, nem as angústias, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada disso, porque nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Passamos sim por perseguições e dificuldades, mas nada nos separa do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Não é? Por isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestes, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura alguma será capaz de separar do amor de Deus por nós manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nessa alegria desse amor de Deus que assim nós vivemos. E que esse mês vocacional agora iniciado, nós possamos ver que nós somos poucos, mas colocado nas mãos do Senhor, se multiplica para o bem de tantas pessoas, conforme as promessas de Deus. E nada disso que acontece nos separa de Cristo. Nós sabemos que queremos viver testemunhando que nele temos a vida. E por causa da vida dele é que nós também nos partilhamos uns com os outros e vemos os milagres acontecerem ao nosso redor. Palavra importante para nós hoje, que é consequência desse compromisso nosso com o Evangelho, com a palavra de Deus vivida, celebrada e colocada em prática, quando colocada na mão do Senhor. Uma boa semana para todos, que Deus os abençoe e proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.